Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda videoaula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos computadores e uma introdução à informática. Na verdade, talvez a parte mais importante, né, seja a parte da introdução à informática, né? A evolução dos computadores é para a gente poder entender um pouquinho da história, né, de como que surgem os computadores, tá bom? Muito bem. Então tá aqui, introdução, né, nosso módulo informática. E a gente continua. Então, tudo começa quando o porquê que surge o computador? Surge da necessidade de calcular. Um computador, na verdade, é uma máquina de fazer cálculo, é uma supercalculadora. Não que a gente esteja fazendo cálculo sempre, né? A gente pode estar fazendo cálculo também. Mas lá no código-fonte, o que ele faz é calcular vários dados, vários números lá, e entregando para a gente o que a gente quer, seja escrever um texto, seja abrir um site, ele está calculando. E a história da computação vai começar lá com os pastores de ovelhas, muito antes, né, de Cristo, em que era necessário contar quantas ovelhas tinham no seu rebanho. Então ele ia pastorear com o rebanho, e cada ovelha ele simbolizava com uma pedrinha. Uma curiosidade, né, é que a palavra cálculos significa pedrinha em latim. Então, ele calculava, ou seja, tirava cada pedrinha, simbolizando uma ovelha. E assim dava para saber, no final do dia, se tinha ovelha faltando ou não. No ano de 2500 a.C., vai surgir o ábaco, que é essa tecnologia aqui. Ó. São discos que serviam para fazer contas mais rápido, né? Seja de soma, de subtração. Aqui foi quando começou já a ideia de calculadora, né? Aqui fazer operações matemáticas simples, como soma e subtração. Até que em 1642, muito depois, né, o Blaise Pascal ele vai inventar a primeira máquina de somar, essa aqui, ó, a Pascalina. E ela vai ser a precursora das calculadoras mecânicas. Em 1671, lá na Alemanha, o Gottfried Leibniz ele vai inventar uma máquina muito parecida com a Pascalina. E essa máquina aqui, ela vai ser capaz de efetuar cálculos de multiplicação e de divisão. Na França, em 1802, o Jacquard, né, ele vai utilizar cartões metálicos perfurados para controlar e automatizar máquinas de tear. Assim, ele consegue fazer operações de repetição e de sequência, já modernizando a produção. Em 1822, o Charles Babbage, né, Babbage, vamos dizer, ele vai criar uma máquina diferencial. Além de fazer aqueles cálculos de soma, subtração e multiplicação, ela também vai conseguir fazer cálculos de funções trigonométricas e logarítmicas, com a utilização dos cartões do Jacquard. Em 34, o Babbage vai criar aquele que seria o pai dos computadores, que era uma máquina analítica que, além de somar, dividir e multiplicar, armazenava dados de até 1000 números com 50 dígitos e até imprimir os resultados. Em 1890, época do censo dos Estados Unidos, vocês conhecem talvez o censo é aquela técnica, né, aquela atividade em que a gente conta quantas pessoas tem em determinado país, né? Além disso, a gente levanta outras informações, quantos são alfabetizados, quantos possuem casa própria, etc. Né? O censo geralmente é feito de 10 em 10 anos. E é importantíssimo para levantar dados para o governo, principalmente, né? E o Hermann Hollerith, ele percebeu que o censo só terminaria de apurar os dados do censo, eles anotavam ali no papel, dado a dado, só terminariam de apurar todos os dados do censo depois de 10 anos, só em 1900. Ou seja, você fazia o censo em 1890 e só em 1900 você terminaria de apurar. O que acontece? Então, com a ideia do Jacquard, de cartões perfurados, né? Já nessa época já existia aqui o surgimento da eletricidade, ele conseguiu agregar tanto os cartões como os impulsos elétricos, criando assim a primeira máquina elétrica de tabulação. Essa máquina aqui permitiu com que o censo pudesse entregar os dados em tempo recorde, de 3 anos, olha só, então diminuiu em 7 anos. E os computadores têm essa função de fazer as coisas andarem mais rápido, né, de automatizar as coisas.
Essa mesma ideia de automatização, a gente está usando hoje cada vez mais, né? Os bancos, os aplicativos do governo, cada vez mais estão automatizados para poder ganhar tempo, né? Para não ter que ficar movendo papel para cá ou para lá. É uma tendência também que vai acontecer. Bom, em 1896, o Woolrich funda a Bullock McKean Company para poder explorar ainda mais essas invenções. Aquela que, em 24, depois, 1924, ela, ela vai virar a IBM, né? A IBM até hoje existe. Ela, por muito tempo, foi a líder no mercado de computadores. Hoje, ela está focada mais em supercomputadores. Então, por isso que talvez não é conhecida da gente, né? A gente conhece talvez o Windows, né, o Mac, esses outros computadores, mas a IBM, por muito tempo, foi a grande líder de computadores também de uso pessoal. Em 37 vai ter o primeiro computador eletromecânico, o Mark I. Ele vai contar com a ajuda financeira de 500 mil dólares da IBM, né? E esse computador ele era imenso, gente. Ele tinha 15 metros de comprimento, 2,5 metros de altura. Além de 760 mil pés, 820 quilômetros de fio, era muito grande esse computador. E realizava uma soma em 0,3 segundos e uma multiplicação em 0,4 segundos, uma divisão em 10 segundos. Na época, foi uma revolução esse computador. Hoje ele seria muito lento, né? O nosso celular faz isso aqui muito mais rápido do que esse computador. Mas na época foi um avanço muito grande. E é assim mesmo, né? É de pequenos avanços que a gente entra hoje na era da computação tal como ela está, né? O celular é acessível, o computador é acessível, né? Foi graças a pequenas revoluções que foram acontecendo. Em 1944, a gente vai citar o Alan Turing, que é o pai da computação, é um matemático, né? O Alan Turing ele inventa Colossus, que conseguia decifrar os códigos das mensagens do Hitler. E isso foi interessantíssimo, né? Porque foi graças a esse trabalho, a invenção dessa máquina, que usava 2.000 válvulas eletrônicas, ele conseguiu, diz os estudiosos, né, que ele conseguiu reduzir o tempo da Segunda Guerra Mundial. Porque quando os aliados conseguiram, os aliados, né, Grã-Bretanha e Estados Unidos, conseguiram decifrar todas as mensagens em código que a Alemanha mandava, eles conseguiam saber aonde que eles iam atacar. Então, com isso, eles ganharam a guerra mais rápido, né? Então, o grande legado do Alan Turing é isso, ele preveniu morte de mais pessoas e o desgaste de mais pessoas. Um Alan Turing incrível, né? Esse já vai ser um computador muito mais moderno que aquele anterior. E eu até sugiro para vocês vejam um filme do Alan Turing, né? Bem emocionante, dá para você entender um pouquinho como que era o mundo nessa época, tá bom? E aí, a geração de computadores, ela não para daí para frente, né? Desde o Macintosh 84, aí veio o Macintosh Plus, Macintosh 2, até chegar em 2005 com um novo iMac, e não para, né? Daqui para frente só está avançando. Então, nessa época, desde o computador do Alan Turing, do Colossus, vai ter ali computadores com base em válvula a vácuo, que era o tamanho aproximado de uma lâmpada, né, de uma lâmpada elétrica, e elas geravam muito calor. Então, volta e meia tinha que substituir essas válvulas, não sabia se o computador, né, a máquina, parava por causa da programação ou por causa de danos da máquina, né? Tinha uma série de problemas, mas eram assim nessa época, até 57. Vamos ter a ENIAC vai ter um computador com 19.000 válvulas, 1.500 relés, né? E aqui ele já é o primeiro computador eletrônico digital para propósito geral. Ele fazia 5.000 adições por segundo e 360 multiplicações por segundo. O John Newman ele vai propor o conceito de programa armazenado. Esse é o mesmo conceito que a gente usa hoje em dia. O programa armazenado é o software que a gente fala, que era um programa feito para determinado fim, tá bom? A Edivac já vai usar esses conceitos de software, né, nesses computadores dela. Em 51, o primeiro computador comercial entregue, da Univac, né, que já vai usar ali a linguagem da programação. Na época, a linguagem bem primitiva, hoje a gente tem a linguagem C, a C++, né, a linguagem Python, que
a Java, né, só aprimora ainda mais nossos sistemas operacionais, nossos computadores. Em 53 vai surgir ali a válvula a vácuo, né, e o primeiro computador produzido em série, ou seja, para uso comercial mesmo em série, que era o IBM 650, que tinha um tamanho médio. E ali em 58 vai surgir os transitores, que vem de transfer e de resistor. Esse dispositivo ele transferia sinais eletrônicos através de um resistor. Até hoje a gente usa ainda os transistores, né? Então aqui os computadores conseguiram ficar mais modernos, substituindo aquelas válvulas, né, que queimavam muito, esquentavam muito. O primeiro computador transistorado foi em 1955, é esse aqui, ó, tem esses caras aqui mexendo nele. Em 57, com a criação do circuito impresso, os computadores puderam diminuir um pouco mais de tamanho. Depois veio o surgimento do circuito integrado de transistores, mais esses circuitos eletrônicos. Foi possível graças à corrida espacial. Aquela corrida espacial promoveu um avanço tecnológico incrível nessa área. Em 74 é lançado o IBM 360, computador uso de chips já. E esses chips incorporavam numa única peça um monte de transistores interligados, formando assim os circuitos eletrônicos complexos, que são cada vez mais complexos até chegar aos computadores de hoje em dia. Em 75 veio o primeiro PDP, um microcomputador competitivo, né, mais barato também. Depois veio a alta integração na década de 70, que a gente tinha 3.000 até 100.000 transistores por chip, né? Com isso, os computadores conseguiram aumentar a velocidade e o armazenamento, e também diminuir um pouco mais de tamanho. Na década de 78, nos anos 78 até hoje, a gente tem cada vez uma maior integração desses chips, que possuem uma série de transitores. Cada vez mais eles são menores, né? E possuem ali maior velocidade. A gente tem ali o Intel 80286, o Intel 486, o Intel Pentium, né? Até chegar hoje em chips mais modernos ainda, né? A gente tem os processadores, por exemplo, da Intel 7, né, Intel 9, e não para. Cada vez mais eles são mais velozes e mais modernos e integram mais resistores, né? Cara, 100 milhões de transistores por chip, é muita coisa. Aí, esses chips hoje vão usar até nanotecnologia e optoeletrônica, né? Que é em ultra larga escala. Tá aqui a evolução de quantidade de transistores por chip, de 70, que era apenas 10 ao cubo, né, 1.000 transistores, até hoje, que supera a casa dos 10 à sétima. Né? Então, basicamente, 46 a 57 computadores eram a válvula, as velocidades de operações eram 40.000 por segundo, com os transistores 200.000 por segundo, a integração em baixa e média escala 1 milhão, né? Até chegar em hoje em dia com a altíssima integração de transistores em chip, a gente vai ter uma velocidade de 100 milhões de operações por segundo. Né? Então, com a evolução dos computadores, a gente vai ter um aumento da velocidade dos processadores, uma diminuição do tamanho dos componentes e um aumento da capacidade de memória também. Talvez, né, se vocês se lembram do disquete, cara, o disquete era 1,4 mega, né? Muito pequeno. Se a gente pensar que uma música hoje, um arquivo de música, vai ter ali 5 megas, né? Então, cada vez mais vai aumentando essa capacidade. Um exemplo do disquete, estou falando. Agora, imagine no computador. A gente tinha um mega computador de 10 metros de comprimento, movido a válvulas, até chegar hoje num celular, por exemplo, que tem uma série de chips com transistores, né? Milhões de transistores. Então, cada vez mais a tendência, computadores fiquem menores, mais rápidos, mais confiáveis e mais baratos. E também que seja cada vez mais fácil adquirir um computador e fazer manutenção deles. A gente está na era digital. Isso aqui é uma tendência, já é uma realidade para a gente. Então, é graças aos empreendedores que disputam entre si cada vez mais as tecnologias, né, e os mercados. A gente tem aqui, por exemplo, o Steve Wozniak e o Steve Jobs, que são da Mac, né? Steve Jobs já morreu. Ele é importantíssimo porque ele basicamente sempre pensou em popularizar o computador, trazer os computadores, né? Quando eu falo computador, também me refiro a smartphone,
a iPad, para o uso pessoal, para o entretenimento das pessoas. Até então, não se tinha, o foco não era esse, o foco era digitar um texto, calcular dados, né, armazenar dados. Foi o Steve Jobs que começou a ter essa sacada, né, de levar o entretenimento através do computador, das tecnologias. O Linus Torvalds, que é o criador do Linux, né, é um sistema gratuito, ele vai ser muito usado principalmente para determinados fins fins comerciais, né, de empresas do governo vai usar o Linux também porque ele é gratuito, os programas do Linux. Ele também é mais seguro para informações, tem menos ataque de hackers, né? E a Microsoft com o Windows, né, que tem o Bill Gates, que é importantíssimo para a nossa história, né? Agora, a gente está na era da internet, a revolução da internet. Todo mundo aqui tem um WhatsApp, a gente está tendo aula via internet. Quem imaginaria, há 30 anos atrás, seria possível o professor gravar uma aula aqui, muito rapidinho, e enviar para vocês verem, né? Era impossível de se imaginar, vocês vendo da palma da mão para um celular. Então, tudo isso é graças também à revolução da internet, que se dá através da conectividade, conectando cada vez mais as pessoas em qualquer lugar do mundo. A velocidade da internet cada vez é mais rápida, cada vez mais acessível, né? E existe um maciço esforço da indústria em torno disso. Antigamente, só era possível se comunicar através de televisão, de rádio, né, de carta. Hoje em dia nem se fala mais em carta, né? Todo mundo consegue por WhatsApp conversar com alguém do outro lado do mundo. E é uma tendência cada vez mais a modernização da internet e a acessibilidade à informação. Os sistemas computacionais, aqui a gente vai falar agora de sistema computacional, introdução à informática mesmo, então a gente está falando só da evolução e da história da informática, tá? Eu vou parar aqui agora e vou dividir em dois vídeos para não ficar muito pesado.